o Rins em Pauta, um podcast sobre rins, mas principalmente sobre gente, onde a nefrologia encontra com a sua vida. Eu sou a Malu Vilela. Eu sou o Felipe Miranda, médico nefrologista. E hoje nós estamos com o nosso convidado, Dr. João Carlone. João Carlone é advogado especialista em direito previdenciário e já tem mais de 8 anos de bagagem de experiência em lidar com o INSS e o direito previdenciário. Muito prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, doutor Felipe. Muito obrigado, Malu. O prazer é todo meu. Bom, eu me chamo João, sou advogado especialista em INSS. Me formei pela Unesp, Campos de Franca, onde também me tornei mestre, né, em Direito. Então, sou pesquisador, sou professor e recentemente terminei meu doutorado. E advogo aí já há um bom tempo, né, nas causas previdenciárias contra o INSS. E a advocacia também virou uma das minhas paixões. Ah, que bom, doutor João. Então, a gente vai falar um pouco aqui sobre direitos do paciente renal, considerando o paciente que está no estágio conservador, o paciente que está em tratamento dialítico, também o paciente transplantado. Nós temos aí, né, várias fases de tratamento e nós vamos falar um pouco sobre cada um, do que já tem em leis, do que está acontecendo no Brasil, sabendo que em cada estado é diferente, então nós vamos trazer um pouco dessas informações aqui para vocês. Eu queria te perguntar sobre quais são os principais direitos previdenciários que um paciente renal precisa conhecer. Bem, Malu, os principais, na minha visão, o principal é o benefício por incapacidade temporária, ou também chamado de auxílio-doença. Aquele benefício que a pessoa precisa para se afastar do trabalho e seguir com o tratamento. Para além disso, a gente tem também a aposentadoria por invalidez, que hoje recebe o nome de aposentadoria por incapacidade permanente. A reabilitação profissional, que pouca gente conhece, mas é um estágio em que a pessoa ela continua afastada, mas ela vai recebendo tratamentos, recebendo cursos profissionalizantes para se adaptar em outras profissões. Então, ela é um estágio, digamos assim, intermediário entre o afastamento e a aposentadoria por invalidez. E também o BPC-LOAS, para aquelas pessoas que não têm contribuição para o INSS, são pessoas de baixa renda e, por algum motivo, a doença renal acaba, né, se equiparando a uma deficiência. Creio que esses sejam os principais direitos previdenciários que a gente pode colocar aí para os pacientes renais. E falando um pouquinho do paciente com doença renal, assim, qual que é a diferença dos dois, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez? Qual que você acha que mais encaixaria nas situações? Muito bem pontuado, doutor Felipe. A principal diferença reside na possibilidade dessa pessoa voltar para o mercado de trabalho ou não, tá? E não só na profissão que ela se afastou, mas em outras profissões também. Então, o auxílio-doença, ele é aquele benefício que você vai ficar afastado um tempo, mas depois do tratamento, né, ou dos tratamentos, você consegue retornar para o mercado de trabalho. Na aposentadoria por incapacidade permanente, isso não é mais possível. E é óbvio que, nas conjunturas atuais, o INSS ele vai tentar te recolocar no mercado de trabalho de todas as formas antes de partir para a aposentadoria por invalidez. Bom, a gente já falou aqui no podcast, mas eu queria até que o Dr. Felipe nos falasse um pouco sobre as fases, para a gente lembrar, porque eu quero perguntar sobre o tratamento conservador, mas você podia explicar um pouco sobre essa questão do tratamento conservador para a gente entender os direitos. Ótimo. Então, a doença renal a gente pode ter o estágio desde conservador, que a gente tem vários estágios da doença. A gente fala de estágio conservador, seria aquele estágio que a gente vai manejando tanto de forma de medicações, tanto na forma de tratamentos, mas que não envolvam a diálise ou o transplante, né? Tanto a diálise peritoneal quanto a hemodiálise. Então, seria aquela fase que o paciente tem uma função renal aí até o estágio 4, em que a gente tem um bom controle das doenças, né? Dos sintomas com o tratamento medicamentoso. E aí, quando a gente parte para o estágio 5, na fase que a doença já está mais avançada, aí a gente já fala do paciente já em tratamento dialítico, que aí muda bastante, né? Aí muda uma dinâmica, ou que o paciente vai fazer a hemodiálise aí 3 vezes na semana, ou aquele paciente vai fazer a diálise em casa peritoneal. E falando também da outra fase, né? A gente tem a fase que pode acontecer mesmo sem fazer a terapia de diálise, que é o transplante, ou naquele paciente dialítico que entra na fila do transplante e depois faz
o transplante. Então, a gente tem várias fases, né? Eu acho que cada fase vai ter um pouco de diferença até né, na questão do auxílio, né, da aposentadoria, que eu acho que envolve uma dinâmica bem importante, né? Sim. E aí, pensando nesse tratamento conservador que antecede a diálise, né, quais são os benefícios? Existe algum benefício para esses pacientes que estão aguardando o tratamento dialítico? Olha, Malu, é possível, tá, que seja concedido. A aposentadoria por invalidez eu acho que é um pouco mais difícil, porque como o tratamento ainda está no estágio conservador, presume-se que há uma certa possibilidade da pessoa recuperar a capacidade para o trabalho. Agora, o auxílio-doença, ele vai demandar, né, vai depender muito mais das condições relacionadas entre as atividades que a pessoa exerce, atividades de trabalho, e as suas limitações. Então, se, por exemplo, né, no tratamento conservador, nós temos alguns sintomas, a título de exemplo, o doutor me corrija, né, se eu estiver errado, mas tontura, náusea, vômito, de repente diarreia, dependendo da função da pessoa, ela consegue trabalhar com esses sintomas? É possível? Então, por exemplo, um motorista de aplicativo, um motorista de ônibus, uma professora, ela consegue dar aula, né, após o tratamento, sofrendo esses sintomas, os efeitos colaterais? Se não, né, se não é possível exercer as suas funções, aí a gente pode falar numa possibilidade de benefício. Isso vai depender, claro, do diagnóstico, do relatório médico, da documentação médica. E aí já é importante falar qual que é o papel do médico nesse momento, né? Porque a gente ainda não falou da questão da diálise, mas já falando da responsabilidade que o médico tem de dar um laudo e nessa decisão do perito com esse arsenal de documentos que ele vai oferecer sobre o paciente dele. Então, eu acho bem importante pontuar aqui, não só para os pacientes terem consciência sobre isso, mas também os profissionais de saúde, os médicos que vão atender esses pacientes, que vão cuidar deles e vão poder oferecer esse suporte, que o benefício pode ser negado ou não por causa desse laudo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Malu, muito bem pontuado. O que nós vemos na prática, que, assim, grande parte dos benefícios são negados por conta de um documento médico mal elaborado. Ou, às vezes, por desconhecimento dos profissionais, ou mesmo por achar que é função do perito do INSS, né? É lógico que a função do perito é atestar a incapacidade ou não, mas isso vai depender de todo o histórico clínico, da documentação médica do paciente. Então, o que nós recomendamos, né? Que, obviamente, tem os requisitos legais de um laudo ou de um relatório médico para que ele seja aceito pelo INSS. Então, tem que constar a CID, né, ou as CIDs. Para o afastamento do trabalho, no trabalho não precisa. Para o INSS, precisa. Além disso, o tempo estimado, né, de retorno ao trabalho, e até no off o doutor Felipe estava comentando comigo que é algo complicado, né, doutor, de se estimar, mas para que aumente as chances, né, do benefício, é importante que isso venha, né, trazido no laudo. E principalmente, Malu, as limitações funcionais que essa pessoa tem. Então, no relatório mesmo, qual é a profissão dela? Né? Falamos aqui o exemplo do motorista da professora. Então, em razão do tratamento, ela consegue desempenhar essas atividades a contento? Por exemplo, a pessoa que faz hemodiálise, às vezes tem que faltar periodicamente ao trabalho. Ou fazer, de repente, o tratamento em outras cidades. Isso é possível conciliar com a profissão dela? Se não for possível, isso tem que estar documentado nos relatórios, no laudo ou, de repente, no atestado médico. Claro, não é uma garantia de que isso vai conceder o benefício, mas, com certeza, aumentam as chances. E o doutor Jorge tinha conversado disso. Aí, falando do laudo, acho que eu falo por experiência, né? Acho que nós, profissionais da saúde como um todo, quando a gente vai fazer um laudo, às vezes é difícil a gente falar tempo, né? Então, por exemplo, eu estou diante de um paciente em tratamento de diálise ou um paciente conservador, às vezes numa situação aguda, e às vezes não tem como eu estimar quanto tempo que ele vai ficar incapaz do trabalho. Qual que é a sua dica, assim? O que a gente pode, às vezes, constar, fazer uma avaliação temporária? Ou, às vezes, o que eu vejo muita gente fazer, e eu até confesso que, às vezes, eu mesmo já devo ter colocado em algum relatório, de falar que tem uma incapacidade temporária, mas não falar um tempo. E aí, o que isso impacta? O que você acha que é a melhor saída nesse sentido? Olha, doutor Felipe,
colocar o tempo, ele é sim mais vantajoso para fins de concessão do benefício. Se for possível estimar o tempo de recuperação da capacidade, com certeza vai aumentar as chances, né, da concessão. O que eu indico, né? Se é caso, por exemplo, a pessoa não tem ou é um período muito longo, o tempo indeterminado ele pressupõe uma aposentadoria por invalidez, tá? Mas mesmo assim não é garantido. O que nós temos hoje em dia é a possibilidade da pessoa receber o benefício sem passar pela perícia do INSS, só pela avaliação do laudo médico, nós chamamos de ateste médico. Nesse caso, se você, né, se o doutor colocar 60 dias, que é o prazo máximo desse atestado, existe a possibilidade da pessoa receber o benefício sem passar pela perícia, né? Vai ser avaliada pelos robôs ou por profissionais médicos, só a questão do laudo médico mesmo. Aí é óbvio, a pessoa vai ter que ficar passando por esse procedimento a cada 60 dias. Mas pode ser uma saída nesses casos em que não há a possibilidade de estimativa do tratamento. Interessante. E até que você está falando sobre a questão da locomoção, porque não é só o tratamento, mas é o tempo que demora. E eu posso compartilhar a minha própria experiência, porque eu demorava 2 horas para chegar, mais 2 horas para voltar. Era 4 horas só de estrada, mais 4 horas de diálise sentada na máquina. Então, são 8 horas, 3 vezes por semana. E aí, realmente, um trabalho nessas condições não é fácil, não é simples. E o quanto o diagnóstico impacta totalmente na nossa realidade, na nossa vida. Inclusive, o meu mestrado falou muito sobre esses papéis sociais que são modificados, né? O quanto isso impacta na saúde mental e tudo mais. E como é importante o trabalho do advogado e dessa questão de ter um suporte para que a pessoa tenha qualidade de vida, ainda que todas essas condições sejam modificadas, ainda que exista, né, esses... A gente é afetado de todas as maneiras, então ter o suporte é muito importante nesse momento. Então, poder contar com advogado, eu mesmo precisei, para poder conseguir o afastamento. Eu fiquei 3 anos em hemodiálise. Imagina se eu não tivesse um respaldo financeiro para poder passar por esse processo. Mas, infelizmente, nem todo mundo consegue, né? E aí, quem são essas pessoas que conseguem? Quem são as que não têm chance, assim, de conseguir o afastamento? Você diz em sentido... Do INSS, do auxílio-doença. Mas em sentido, assim, de capacidade financeira? Se ela pode procurar, de repente... Isso, tem outros. Ah, sim. Bom, os advogados, tá? Não posso falar por todos, mas normalmente advogado trabalhista ou advogado previdenciário, existe uma forma de cobrança de honorários que é no êxito da ação. Então a pessoa só pagaria ao final do processo se desse certo. Claro que nem todos cobram dessa forma. Mas ainda assim, se a pessoa não tiver capacidade financeira ou não quiser, né, enfim, contratar um advogado, ela pode procurar a Defensoria Pública, tá? Para as causas trabalhistas e contra a INSS, a Defensoria Pública da União. Para causas que envolvam, por exemplo, pedido de medicamentos, aí já é a Defensoria Pública Estadual. E também existem associações e sindicatos que prestam um serviço de assistência jurídica para essas pessoas que, de repente, não tenham a capacidade financeira para isso. Isso é até importante, né? Porque a gente, como a Malu falou, de vários perfis, né? Eu mesmo vejo por experiência. A gente tem pacientes que conseguem um benefício de forma muito fácil e pacientes que têm muita dificuldade. E acho que esbarra em vários processos, né? Laudo, até às vezes a procura, às vezes o paciente ter o conhecimento também, que eu acho que é o principal, às vezes de não saber nem que pode, né? Eu acho que falta um pouco até de conhecimento e até passar essa informação para os próprios pacientes. Eu vejo isso nas clínicas de diálise que eu já atuei, e a gente vê que essa parte é uma parte que não é tanto informada. Fica claro que a gente tem assistente social, né, nessas situações para ajudar, mas às vezes o paciente acha que o trâmite vai ser tão difícil, tão demorado, que às vezes não procura, né? E é uma situação que é importante, né? Eu entendo, Felipe, eu, né, lido com o público também, eu sei que muito parte dessa descrença, né, de que o benefício vai ser concedido, o sistema está aí para negar mais do que conceder. Mas às vezes eu falo para a pessoa, olha, é uma luta,
né? Tem pessoas que o benefício vai sair no mesmo mês, e tem pessoas que a gente vai ter que lutar por isso. E eu sei que é desgastante, eu sei que a perícia ela é humilhante, mas nós temos casos, por exemplo, de BPC, que foi concedido depois de 3 anos de luta. Eu sei que é um período muito longo, eu sei que a pessoa já passa por diversas dificuldades, mas o seu direito, infelizmente, ele não vai ser concedido, né, desculpa a palavra, mas de mão beijada, né? É preciso brigar por ele. Então, com a orientação e a estratégia adequada, eu recomendo sim que procurem, né, os profissionais habilitados para isso e busque, né, fazer valer um direito que é seu, que está garantido na lei, por mais que ele não está sendo respeitado, não há outra forma senão a de ou procurar no próprio INSS ou de lutar na justiça por isso. E já que você falou do BPC, você pode explicar benefício de prestação continuada. Explicar um pouquinho melhor quem pode solicitar, porque pelo que eu entendo não é para todo mundo, né? Não, isso mesmo, Malu. BPC, pessoal, benefício assistencial à pessoa com deficiência ou ao idoso, também chamado popularmente de LOAS, porque é o nome da Lei Orgânica da Assistência Social. Esse é um benefício no valor de um salário mínimo, concedido para as pessoas, para os idosos acima de 65 anos, ou para as pessoas com deficiência, tá? Então, nesse caso, o paciente renal, ele vai ser equiparado a uma pessoa com deficiência, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E também, durante os anos, a prática, ela achou um jeitinho brasileiro de enquadrar as pessoas com incapacidade laborativa no conceito de deficiência para o BPC. Então, para aquelas pessoas que não contribuíram com o INSS ou não estão contribuindo, né, não tem o que a gente chama de qualidade segurado, o BPC LOAS passa a ser uma alternativa. É importante saber, pessoal, que esse benefício ele demanda uma capacidade financeira, né? Um requisito econômico. Então, a pessoa não pode estar recebendo 1/4 do valor do salário mínimo vigente por pessoa do núcleo familiar. Tá? Então, o benefício concedido para pessoas de baixa renda, consideradas num contexto de vulnerabilidade social. É óbvio que para esse cálculo, né, existem algumas formas da gente reduzir esse montante. Então, gastos com tratamentos, com medicamentos, em alguns casos, na justiça, gasto com água, luz, telefone, aluguel, é possível reduzir esse montante para tentar chegar nesse 1/4 do salário mínimo. Perfeito. Então, você falou dessa questão de quem não pode contratar, né, um advogado, de onde buscar ajuda, né? Aí eu queria também saber quais são essas maiores dificuldades que os pacientes enfrentam no INSS. Olha, Malu, uma grande dificuldade que eu vejo na prática é a questão da demora, tá? Então, assim, existem prazos que o INSS é obrigado a respeitar e as pessoas não têm conhecimento disso. Então, só a título de exemplo, os benefícios por incapacidade, aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, 45 dias é o prazo máximo que o INSS tem para dar uma resposta. Doutor, demorou mais que isso, o que eu posso fazer? Abre um chamado no Fala BR, tá? Abre uma reclamação no Fala BR. Se não der certo, procura um advogado especialista, que existe uma ação chamada mandado de segurança, que basicamente é uma, digamos assim, cutucada no INSS para ele acelerar o pedido. Ela não vai analisar se a pessoa tem direito ao benefício ou não. Ela vai acelerar esse procedimento que está demorando, tá? O BPC LOAS e a aposentadoria da pessoa com deficiência, aí nós temos um prazo um pouco diferenciado, que é o prazo de 90 dias. Então, o BPC ele tem um prazo um pouco maior para ser analisado. E, importante, esses dias são contados em dias corridos, tá? Não são dias úteis. Perfeito. Doutor João, quais são os documentos que são indispensáveis para essa perícia? Olha, Felipe, em termos de documentos para pedir o benefício, tem os documentos padrões, né? Então, documentos padrão, desculpa, RG, enfim. E os documentos médicos são os essenciais, tá? Então, quanto mais detalhado estiverem a história, né? Quanto mais detalhada estiver a história clínica do paciente, por meio de exames, né? Relatórios, atestados, laudo. O laudo é importante, né? Porque ele faz uma avaliação bem detalhada do quadro clínico. São indispensáveis para os benefícios por incapacidade. Quando a gente fala de BPC LOAS, aí nós precisamos também de alguns documentos que comprovem essa dificuldade financeira, né, o contexto da baixa renda.
O principal deles é inscrição no CAD único, no cadastro único, tá? Que é o Cadastro Nacional das Famílias Baixa Renda no Brasil. Além disso, documentos dos familiares para comprovar quem participa do contexto familiar. Tá? Existe uma discussão aí se é só quem mora na casa ou quem de alguma forma contribui para a família, mas o importante é ter essa documentação. E um requisito que passou a ser exigido, né, vai começar a valer agora a partir de setembro de 2025, é a comprovação do cadastro biométrico para qualquer benefício na Previdência Social. Então, a pessoa tem que ter a biometria registrada. Quais as formas mais fáceis da gente fazer isso? Pela Justiça Eleitoral, atualizando o cadastro na Justiça Eleitoral, é rapidinho, ou na renovação da CNH, da carteira de identidade, por exemplo, também o governo federal colhe a sua biometria, então é possível ter essa biometria registrada. É importante que nossos espectadores estejam cientes disso. Legal. Tem outra coisa também que eu queria te perguntar sobre dicas para as pessoas se prepararem para a perícia, mas também pensando na pessoa que está afastada pelo INSS. Será que ela está sendo monitorada no sentido de ela está doente, então ela não pode fazer nada porque ela pode perder o benefício? Queria que você falasse um pouco sobre isso para as pessoas entenderem como funciona, né? Se o INSS faz esse tipo de pesquisa na vida da pessoa, se não faz, enfim. Malu, excelente questão. Existe uma certa vigilância, né, a meu ver, totalmente equivocada, tá? Não é porque a pessoa está afastada do trabalho que ela está respirando por aparelho, que ela não pode praticar esporte. O doutor até pode falar melhor que eu. Pode ser que, às vezes, para certos tratamentos, o esporte, uma atividade física seja importante para a pessoa recuperar. Mas existe essa cultura, né, de vigiar o paciente incapacitado, né, a pessoa incapacitada para o trabalho. Então, ter um pouco de cautela nas postagens em redes sociais. A gente nunca sabe, por exemplo, quando um vizinho do lado vai querer denunciar. Eu acho isso totalmente pavoroso, mas acontece, tá? Em relação às dicas para a perícia, Malu, pessoal, eu sei que às vezes as pessoas leem, né, ou veem na internet, vai de muleta, vai de cadeira de roda. Gente, os peritos têm estratégias para identificar quando a pessoa está forçando a barra ou não. Tá? Tanto o perito do INSS quanto o perito judicial. Então, eu não recomendo que faça isso. O mais importante, busque os documentos médicos bem detalhados, né, que comprovem as limitações aliadas à sua função. Isso é o mais importante, tá? Porque não basta o diagnóstico. Eu sei que muitas vezes a pessoa passando pela hemodiálise, você já presume que ela não tem capacidade de trabalhar. Mas isso tem que estar bem detalhado no documento médico, sob pena de ter o benefício indeferido. Uma dica, que aqui não é minha, tá? Do Dr. Rafael Lamano, vou dar o crédito para a pessoa, advogado especialista em benefício por incapacidade. Ele tem orientado, né, as pessoas na sua página que levem o PPP, que é um documento que chama Perfil Profissiográfico Previdenciário. Ele é muito comum utilizado nas aposentadorias por insalubridade, mas se você levar na perícia, ele contém a descrição das suas atividades. Você consegue baixar esse documento hoje em dia lá no site do INSS ou pedir para o RH da empresa. Você leva junto com os relatórios médicos para a perícia e aí você consegue demonstrar, olha, a minha incapacidade, minha limitação é essa e minha função é essa. O perito consegue fazer esse link entre incapacidade e diagnóstico. Legal. E, doutor João, quem faz hemodiálise, por exemplo, a gente falou um pouco do conservador antes, né? Sim. Só por ele estar na hemodiálise, ele já tem acesso a algum benefício já automático? Ele tem esse direito automático? Ou ele precisa de fazer todo esse processo que a gente estava falando? A gente fala mais de um auxílio-doença ou da incapacidade? O que você acha que mais encaixa nessa situação? Olha, Felipe, ótima questão. Porém, não há um benefício automático só pelo diagnóstico. Infelizmente, tem que demonstrar a incapacidade, que é essa correlação entre os sintomas, as limitações e a profissão, né, e as atividades que a pessoa exerce. Isso é fundamental. Como eu falei, tem algumas condições médicas que nós já presumimos que a pessoa não tem capacidade, mas isso tem que estar relatado, tem que estar documentado.
E falando um pouquinho, por exemplo, o paciente, vamos colocar uma situação, um paciente que evoluiu para hemodiálise, que ele era em trabalho, ele tinha um trabalho, né, de carteira assinada, né, seletista, e ele teve o diagnóstico, ele ficou afastado temporariamente, né? E aí, essa dinâmica, por exemplo, com a empresa do afastamento, dessa questão de ir atrás do benefício da aposentadoria, a empresa, por exemplo, ela pode exigir que o paciente já faça esse processo direto? Como que é essa dinâmica, assim? Tem alguma coisa no direito previdenciário que ajude isso? Olha, doutor Felipe, quem vai exigir que o paciente se afaste do trabalho ou não é o médico. Seja o médico do trabalho, o médico da empresa, né, ou que presta serviço para a empresa, ele pode emitir um atestado aduzindo ali que a pessoa não tem condições de prosseguir no seu trabalho, mas o empregador não tem essa prerrogativa. Essa prerrogativa do médico, tá? Agora, para as pessoas, né, seletistas que estão afastadas e de repente pretendem depois voltar, né, e conseguem retornar ao trabalho, infelizmente não existe uma garantia legal que impeça a empresa de dispensá-la, tá? Isso não existe. Agora, se a dispensa for feita de forma discriminatória, ou seja, por preconceito, e isso a pessoa consegue comprovar, por exemplo, com print de mensagem no WhatsApp, e-mails salvos, né? Então, às vezes rola aquelas, não vou chamar de brincadeira, mas aquelas piadinhas, né, indecentes no grupo da empresa. Ah, fulano vive encostado, vive na hemodiálise, tirando sarro de uma situação séria como essa, de evidente discriminação, e a pessoa for demitida por conta disso, só pela condição de ser uma paciente renal, é possível pedir ou a reintegração na Justiça do Trabalho, ou mesmo uma indenização até por danos morais. Então, por exemplo, um paciente que faz uma atividade que não poderia exercer depois do diagnóstico, uma atividade mais manual, de maior, por exemplo, necessidade de capacidade, ele não teria nenhuma segurança jurídica nem de troca de função, por exemplo, via legal, assim. Olha, não há nada na lei que respalde isso. A troca de função ela pode acontecer, por exemplo, se ela passar por um procedimento de reabilitação. Aí a empresa é obrigada a recolocá-la, né? Enfim, providenciar uma função que ela se adapte. Mas fora da reabilitação, eu não vislumbro isso, tá? Aqui vai tocar numa parte que é mais questão trabalhista, não é tanto o meu foco de atuação. Eu tenho esses conhecimentos mais gerais da questão. Então, assim, a segurança, respaldo legal mesmo, não existe. Agora, se a dispensa for discriminatória, é possível, sim, reintegrar essa pessoa ou mesmo indenizá-la. Agora, falando um pouco do paciente transplantado, que é uma outra realidade. Então, a gente transplanta, eu sou transplantada, aí a gente sai da hemodiálise, não depende do tratamento para sobreviver, mas o transplante continua sendo um tratamento em que a gente tem que ter a responsabilidade de se cuidar, de tomar medicamentos, e ainda que o objetivo seja ter uma vida o mais próximo do normal, é um tratamento, né? E com várias questões e questões emocionais também, de saúde mental. Então, não dá para achar que é uma coisa simples, porque não é, mas as pesquisas apontam, e eu posso falar e aprovar de que melhora muito a qualidade de vida em comparação com os outros tratamentos disponíveis para a pessoa com doença renal, né? Mas considerando, né, todo esse contexto de que o transplante devolve a qualidade de vida, né, e o INSS, como é que ele vê esse paciente, quem é esse transplantado, ele tem direito de ter algum auxílio, ele tem direito a ter aposentadoria, como funciona isso no Brasil? Você pode falar um pouco pra gente? Claro, o fato de ser transplantado por si só, como a gente já colocou aqui nas questões envolvendo tratamento conservador ou hemodiálise, não vai garantir nenhum direito a essa pessoa só o fato de ser transplantado ou não, tá? Agora, avaliando essa condição dela, caso a gente consiga enquadrar isso como uma deficiência, isso é possível, nós temos diversas legislações, tá? Principalmente estaduais. Então, eu sei que aqui no estado de São Paulo nós temos uma que equipara a doença renal crônica, o paciente diagnosticado com doença renal crônica, a pessoa com deficiência para fins de disputa em cargos de concurso público.
Em Minas, nós temos já uma um pouco mais ampla que equipara a pessoa com deficiência para qualquer das finalidades legais. Também vi legislação parecida no Acre e em Santa Catarina. Então, se você está nos ouvindo ou nos vendo de outro estado e quiser comentar se no seu estado existe essa lei ou não, eu fiz esse levantamento desses estados. A pessoa com deficiência, mesmo que não haja uma lei estadual, ou ainda não há uma lei nacional que equipare expressamente, né, o transplantado ou a pessoa com doença renal como pessoa com deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele considera a pessoa, né, como pessoa com deficiência a partir do momento que ela tem um impedimento de participar em igualdade de condições com as demais pessoas na sociedade, tá? Então, é óbvio, isso precisa passar por uma avaliação biopsicossocial, então uma avaliação médica e com assistente social, uma equipe multiprofissional, para testar essa impossibilidade de participação plena e efetiva, mas presume-se, né, que a pessoa transplantada, ela vá conviver isso pro resto da vida, né, com, enfim, tratamento medicamentoso, com certas restrições, seja na alimentação, enfim, e isso pode sim ser enquadrado como uma deficiência, tá? E a pessoa com deficiência, poucas pessoas sabem, mas ela tem direito a se aposentar de uma forma mais vantajosa, seja em termos financeiros ou em termos de tempo. É a Lei Complementar 142 de 2013, tá? Poucas pessoas conhecem essa lei. E eu tento divulgar isso bastante nas minhas redes. Sofro muito hate por causa disso, infelizmente, porque as pessoas confundem um pouco com incapacidade, mas é uma possibilidade. Interessante. E até trazer um pouco, porque essa percepção sobre o transplante é individual. E a gente precisa considerar o contexto em que aquela pessoa está inserida, socialmente, financeiramente, qualquer rede de apoio dela, porque muitas pessoas, eu falo porque são 7 anos trabalhando com conteúdo, com comunidade, e tem um grupo de saúde mental para transplantados, e são pessoas com necessidades diferentes, né? Que vão ter uma interpretação e um jeito de lidar com o tratamento de uma forma diferente. Então, geralmente, quando eu abro essa pauta e falo sobre isso, existem grupos que ficam inflamados até de, eu sou contra, porque eu sou transplantado, mas eu trabalho, e eu consigo, então eu acho que a pessoa que é transplantada também pode. Do mesmo jeito, às vezes até a pessoa que está fazendo tratamento de hemodiálise consegue trabalhar, e isso é incrível, porque é o jeito que ela vai lidar, vai ser diferente. Mas a gente precisa considerar o contexto e a realidade que cada pessoa está inserida, porque eu também vejo o transplante, para mim, foi uma forma de voltar a planejar e a executar sonhos que eu tinha, que sim, foram pausados por causa da hemodiálise, e eu não tô aqui para falar mal, né, do tratamento, nem romantizar, o diagnóstico não é simples, não é fácil, mas o transplante me devolveu, sim, muito essa força, vitalidade. Então, eu vejo isso dessa maneira, mas eu entendo que muitas pessoas têm muito mais dificuldades por causa do contexto e porque emocionalmente elas têm algumas questões que a gente trabalha, inclusive nesse grupo que eu faço, o BenTX, né, de saúde mental, que elas ficam com medo, assim, fazem o transplante e levam muito tempo até para conseguir sair de casa, porque ficam com medo de acontecer qualquer coisa relacionada, né, de pegar uma gripe às vezes. Então tem tudo isso que a gente precisa considerar, e eu entendo que o direito, né, ele não é nada rígido, ele tem essa questão de avaliar, e a gente precisa respeitar e entender, né, o quão é importante ter essas informações para que as pessoas que precisam, elas busquem e que elas consigam, né, esse tipo de ajuda. Não, com certeza. É importante, pessoal, a gente fazer uma diferença entre o que é deficiência e incapacidade, tá? Não são sinônimos, não é a mesma coisa. Então, por exemplo, a pessoa transplantada que se aposente pela aposentadoria, né, de pessoa com deficiência, ela pode continuar trabalhando. Não vai impedir. Ou mesmo, né, eu lembro quando a Malu postou uma caixinha de pergunta e a pessoa comentou, mas comigo foi o inverso. Eu fui aposentada por invalidez, mas eu não queria. Para quem está aposentado por invalidez, mas recuperou a capacidade para o trabalho, é só essa pessoa
voltar para o mercado de trabalho. Nada impede. Eu sei que o contexto social, a discriminação pode acontecer e às vezes pode causar um certo receio. Mas se ela se sente e tem um diagnóstico médico de que ela pode voltar a trabalhar, não é o INSS que vai impedir isso. Legal. E até fazendo um gancho com isso, eu até estava conversando com o João antes, essa questão também do retorno, né? Tenho pacientes que já me pediram o contrário, né? Eu fazer um relatório, um laudo, liberando ela para voltar ao trabalho. E isso é uma dinâmica importante e que eu acho que tem uma fragilidade aí no processo, que eu acho que até nós médicos, às vezes, tem uma dificuldade de falar se eu posso ou não liberar, né? E até que ponto, assim, se a pessoa ela não está afastada, ela não tem o afastamento, até que ponto a empresa pode exigir isso da pessoa, de ter um atestado de capacidade para voltar ao trabalho? Você acha que isso tem essa dinâmica ou não? Muito bem pontuado, doutor Felipe. A prerrogativa é do médico. Então, o médico que acompanha o paciente, ele que vai dar, vai autorizar, digamos assim, a volta para o trabalho ou não. O que às vezes pode acontecer, o médico particular autoriza o retorno para o trabalho. A pessoa vai passar pelo médico do trabalho, ele não autoriza. Aí ela fica sem o benefício previdenciário e sem o salário, que a gente chama de limbo previdenciário. Essa é uma situação extremamente complexa que demanda uma atuação conjunta dos advogados trabalhista e previdenciário, porque ela precisa ou ir atrás do benefício do INSS ou, de alguma forma, ir atrás de ser reintegrada na empresa, né, de ser colocada de volta no trabalho, porque ela tem um médico atestando que ela consegue voltar a trabalhar. Então, é uma situação importante. Agora, em relação a trazer essa pessoa de volta para o mercado de trabalho ou não, se o médico entende, né, ela fez o pedido, se o médico entende que isso é possível, que o quadro clínico dela, né, possibilita, é prerrogativa do médico, ele que vai dar esse atestado ou não. Interessante. E tem outra questão que eu pensei sobre a fístula, que é a fístula que a gente precisa fazer. Nem todo mundo faz, né? Porque tem a opção do catéter, mas eu, por exemplo, tenho a fístula para fazer o tratamento de hemodiálise. E recentemente eu descobri que eu poderia conseguir tirar um carro, né? Com menos taxa, por causa da fístula. Isenção de PVA, né? E porque isso se enquadra de alguma maneira como alguma deficiência, né? E eu não sabia. Então, eu não fui atrás quando eu estava em hemodiálise, mas apesar que eu tenho a fístula até hoje, até porque não é muito recomendado, a menos que ela esteja prejudicando a nossa saúde, que tire, porque o transplante é um tratamento. Então, se eu precisar voltar a fazer hemodiálise, eu já tenho um acesso venoso, né? Mas você pode me falar um pouco sobre essa questão da fístula e desses benefícios que um paciente pode ter? Posso sim, Malu. Primeiro, paciente com nefropatia grave, tá? Então, é importante esse diagnóstico. Ele é isento de imposto de renda. É uma lei federal, então vale para o Brasil inteiro. Precisa de um laudo médico do SUS, então não basta o laudo médico do médico particular. Tá? Tem que ser um laudo do SUS. O modelo desse laudo você consegue acessar lá no site do GovBR, digita no Google, formulário, isenção de IR, doença grave, vai conseguir o link, tá? Isenção de IPVA, vai depender do estado. Eu sei que aqui no estado de São Paulo é possível, né? Então, equiparando-se o paciente renal, transplantado ou não, a pessoa com deficiência, você consegue isenção no imposto sobre o veículo, isenção de IPVA. Também é possível solicitar medicamentos que não são cobertos pelo SUS, tá? Então, de repente, o tratamento... Porque, lógico, varia de pessoa para pessoa, cada organismo é único. De repente, a pessoa responde a um tratamento, a outro não, responde a certo medicamento e a outro não. Caso o SUS forneça, faz o pedido no SUS, ele é obrigado a conceder. Agora, se o medicamento ele não está previsto na lista fornecida pelo SUS, a pessoa tem direito a buscá-lo, mas aí a gente precisa de algumas regrinhas. Então, primeiro, tem que estar registrado na Anvisa, o tratamento tem que ser imprescindível, tem que ser testado os medicamentos previstos no SUS, e eles são ineficazes para você ter direito a esse pedido. Estudos médicos robustos, então com meta-análise, revisão por pares, artigos científicos publicados em revistas, né, de qualificado, que comprovam a eficácia do tratamento. E também que essa pessoa não tenha condições de arcar financeiramente com isso. Tá? Então, é possível pedir
não tem dinheiro para contratar advogado, vai na Defensoria Pública que é possível pedir esse tratamento, de repente, não de algum medicamento ou tratamento mesmo não fornecido pelo Sistema Único de Saúde. Perfeito, e muitas pessoas nem têm essa consciência, não têm, né, essas informações. É importante que vários tratamentos também a gente não tem ainda, né, inclusão no SUS, né? Sim, então, sim. É interessante. Sim. E você falou dessa questão da aposentadoria por deficiência. Eu me lembro que você tinha comentado sobre juntar provas para conseguir. Por exemplo, se eu quisesse tentar algo, uma vaga num concurso. Mas até chegar lá, né, então, algumas etapas para conseguir provar, né? Então, são pequenas provas de que essa pessoa tem alguma deficiência, né? Que ainda não... Antes a gente usava o termo, né, que não se usa mais, PCD, PCD, né? isso. Porque a gente precisa entender um pouco do que é deficiência, do que não é. Acho que ainda tem muito essa questão do imaginário aí, que fica um pouco de preconceito também, de falta de informação mesmo. Mas sobre isso é importante de juntar, né, de tentar. Você pode falar um pouco sobre isso? Posso. Balu, bem pontuado. O PCD, pessoal, já não é mais utilizado por conta do estigma e nem portador de deficiência, tá? A pessoa não carrega deficiência. Então, o termo correto, eu sei que é um pouco comprido de falar, mas é pessoa com deficiência mesmo. É importante que ela some, né, ao longo da sua vida de trabalho, os laudos, exames e relatórios médicos que demonstrem essa limitação. E aqui não limitação necessariamente para o trabalho, mas a limitação para a vida ao cotidiano mesmo. Então, a participação dela na sociedade, se ela tem facilidade ou não para ser inserida, não só no mercado de trabalho, mas em programas sociais, atividades do dia a dia, como, por exemplo, varrer uma casa, estender roupa, ela tem 100% de autonomia para isso? Não tem. Então, claro, isso vai ser definido por uma perícia médica e entrevista com o assistente social, e fazendo a conjunção, né, desses fatores, você consegue avaliar quão o impedimento dessa pessoa tem em participar em iguais condições na vida em sociedade. Então, o mais interessante mesmo é que reúna sempre os relatórios e documentos médicos, né, necessários, e que esses documentos tragam essas limitações não só na questão funcional, mas na questão do dia a dia. Tá? A Malu mesmo comentou, olha, uma coisa é a pessoa que faz hemodiálise em grandes centros urbanos, que às vezes a pessoa tem um certo acesso, mas e a pessoa que mora numa região que não tem fornecimento de transporte público? Então, para essa pessoa, a deficiência ela é muito mais acentuada do que a pessoa que tem acesso a esse tipo de serviço. Então, por isso que é importante o contexto caso a caso para ser avaliado. Perfeito. E tem outra coisa, que eu não sei se vocês já viram, mas que eu acho importante, que são pequenos movimentos que acontecem socialmente, que é aquele colar de girassol. O colar de girassol é sobre deficiências invisíveis, né? Porque a gente, né, eu ouvia muito, mas você tá doente, você não tem cara. E é tão legal falar que diagnóstico não tem cara, porque é sobre isso. E a gente não é um diagnóstico. Nós temos um diagnóstico, mas nós somos pessoas. Eu sempre bati nessa tecla, sempre falei sobre isso. Na pandemia, eu fiz um movimento todo, porque teve toda aquela questão de, nossa, mas ela era grupo de risco. Não, ela era Maria Luísa, filha de tal pessoa, sabe? É muita coisa que vem antes. Então, tem muito esse estigma e de que achar que as pessoas vão ter um estereótipo da doença e de ter, né, eu vou olhar pra cara da pessoa e saber que ela é. Então, eu acho interessante esse tipo de movimento, onde eu tô andando no metrô e eu vejo a pessoa com colar de girassol, e eu falo, nossa, é importante pra ela, porque às vezes ela tá passando por algo que a gente não sabe, tá sentindo alguma coisa, às vezes uma dor que nem sabe, e ela, né, é negligenciada ali. E aí me perguntaram, você acha que eu devo usar, que eu não devo? E quem sou eu pra falar como é que a pessoa se sente? Porque se ela acha que ela deve usar estando transplantada, estando no conservador ou estando na hemodiálise, e se ela sentir que deve usar para passar numa fila, porque às vezes aquele dia a pressão dela caiu e às vezes ela tá mal,
Eu acho que é a cargo de cada um. Eu não sou ninguém para falar você deve ou não usar. Cada um vai ter uma interpretação, como a gente falou, porque isso é individualizado. Mas eu acredito que esses movimentos, eles acabam sendo importantes porque a gente vai enxergando essas pessoas e, de repente, elas podem se tornar algo, né? No nível do direito mesmo. Porque muitas coisas que não existiam antes, e aí a gente pode falar de casamento homoafetivo, que antes era proibido, e aí uma luta necessária para que isso fosse possível, né, aconteceu, e eu vejo que o direito, né, e tudo que a gente está falando aqui, é sobre o movimento da pessoa buscar, e da gente lutar mesmo para conseguir e conquistar esses direitos, né. Malu, concordo plenamente com a sua visão. O direito, gente, ele é muito estático, ele é muito rígido. Ele não acompanha, e nem sei se era para acompanhar necessariamente, a evolução da sociedade. Então, sem luta, não há visibilidade, não há construção disso. Importante, Malu, falar disso, que eu separei 2 projetos de lei que eu pesquisei aqui, que estão em tramitação na Câmara dos Deputados. Então, o pessoal que está nos assistindo, de repente, pode aí pressionar os parlamentares, né, para que haja aprovação. Tem o projeto de lei 3464 de 2023, que, doutor Felipe, cria um programa de incentivo à contratação dos pacientes renais crônicos. Então, aqui não está falando genericamente de pessoa com deficiência, mas de paciente com DRC. Então, é um programa, para criar um programa de incentivo às empresas, ou seja, isenção fiscais, enfim, algo que traga um benefício para essa empresa, por ela contratar pessoas nessas condições. E também o projeto de lei... Desculpa, gente, eu ia trazer um outro projeto de lei, não me recordo o número, mas que obriga, né, a inserção na CNH da característica de pessoa com deficiência para as pessoas com doença renal crônica. Nossa, muito importante, a gente estava comentando isso, do incentivo, né, das empresas, que eu acho que falta, né, porque há um estigma muito grande, e até a gente estava comentando, às vezes a empresa se sente, não deve existir isso, porque eu acho que isso é um mito, né, a empresa às vezes se sente insegura juridicamente, né, e não deve acontecer isso, né, eu acho que tem que ter um incentivo de reintegrar, né, todos os pacientes renais como um todo, né, não em qualquer tipo de tratamento, né. E aí, João, falando um pouquinho, qual que é a mensagem que você deixa agora, assim, para os pacientes renais que estão ouvindo a gente aqui, estão, né, assistindo ou ouvindo o nosso podcast, que se sentem perdidos em relação a todo esse processo de garantia desses direitos? Qual que é a sua mensagem, sua dica para essas pessoas? Olha, Felipe, primeiramente, vocês, eu sei que às vezes pode parecer isso, mas vocês não estão sozinhos, tá? Procurem os profissionais adequados. Então, advogado, problema trabalhista, o advogado especialista em direito do trabalho. Problema com o INSS, advogado especialista em previdenciário. Eu sempre brinco, doutor, que eu não vou ao cardiologista para tratar dos rins, né? Então, existem as especialidades médicas, existem as especialidades jurídicas também, tá? E também, pessoal, como a gente já falou aqui anteriormente, nada vem sem luta. Então, eu sei que é desgastante, né? Eu imagino a dor que é, a humilhação que é passar pelas perícias, mas às vezes você vai ter que ganhar no cansaço. Bom, quero agradecer ao Dr. João por essa conversa maravilhosa, essas informações que são tão importantes e que podem ajudar tanta gente, né, Felipe? Ótimo. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua presença, João. Pessoal, eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado, João, pela presença. Foi ótimo a gente poder conversar sobre isso, né? E esse foi mais um episódio do Rins em Pauta. Siga a gente nas redes sociais, né, Malu? Sim, e compartilhe com seus amigos para que essas informações cheguem a mais pessoas. Até o próximo episódio.